Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito Consolador estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde você está neste dia, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ore comigo ao Deus da vida, ao Senhor que ilumina o nosso coração. E hoje, rezemos de maneira especial porque é dia de quinta-feira, dia da Eucaristia, dia da adoração, dia de estarmos diante de Jesus sacramentado. Reconhecer a presença de Jesus na hóstia consagrada é uma grande graça. Portanto, aí onde está, ore comigo dizendo: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por todos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Diviníssimo e Sacratíssimo Coração de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia é extraído de São Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu dizer tudo o que se passava e andava perplexo, pois alguns diziam que João ressuscitara dos mortos, outros que Elias aparecera e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Herodes disse: a João mandei-o eu decapitar. Mas quem é este de quem ouço dizer semelhantes coisas? E procurava vê-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a alegria do Senhor é a nossa força. O tema para este dia, para esta palavra que acabamos de ouvir, é a força do testemunho. Sim, a força do testemunho. É verdade, caríssimos irmãos e irmãs, está aqui em questão a identidade de Jesus. Herodes pretende saber quem é este homem, de quem ele ouve dizer tantíssimas coisas, um que faz milagre, que faz isto e aquilo. Herodes está perplexo, está ao mesmo tempo com remorso do pecado que cometeu, do homicídio, e ao mesmo tempo está paranoico, está perdido. Caríssimos irmãos e irmãs, mas antes de refletir sobre esta ideia, pretendo apenas centrar o meu olhar na força do testemunho. Ou seja, há uma passagem em que Jesus pergunta no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, Jesus pergunta aos seus apóstolos e discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E ali há várias respostas. Um profeta, Elias, João Batista. E é curioso que aqui acontece exatamente a mesma coisa. Não é Jesus quem pergunta, Herodes coloca ele mesmo a questão e ele mesmo responde, ou seja, ele pensa consigo mesmo, como dizemos na nossa língua. Herodes estava a pensar com os seus botões e foi respondendo, foi dando respostas, ou seja, João mandei eu decapitar, será Elias, será quem será? Será um profeta? Quem será? E no fundo está aqui a questão da força do testemunho. As personagens que são evocadas ou recordadas por Herodes foram homens que marcaram a história. E marcaram a história por uma única razão. Não porque traziam um demónio dentro de si, como alguns líderes ao longo da história, mas por uma única razão, porque tinham Deus no coração e deixavam transparecer a presença de Deus que tinham dentro do seu coração. E, portanto, o testemunho da vida e da intimidade que estes homens tinham com Deus era tão forte que ficaram marcados, ou melhor, marcaram a história com esta maneira de viver.
meu irmão e minha irmã, assim os santos da nossa Igreja, os santos que, com a própria vida, deixaram transparecer a vida de Jesus. E no fundo, o que hoje a palavra do Senhor quer pedir a mim e a si é que cada um de nós reflita que testemunho tem dado de Jesus na família, na sociedade, entre os amigos. Que testemunho temos dado de Jesus? Querido irmão e querida irmã, um dos grandes dramas da nossa fé é a falta de testemunho. Sim, é a falta de testemunho porque os cristãos não acreditam realmente no Senhor dos Senhores, no Deus verdadeiro, porque se acreditássemos, caríssimos irmãos e irmãs, nós esconderíamos esse tesouro só para nós. Teríamos a audácia, a coragem que tiveram os mártires de falar de Jesus, de falar de Deus, de anunciá-lo com a própria vida. E isso aconteceu ao longo de toda a história. Mas hoje olhamos para nós cristãos e percebemos que há uma grande falta de testemunho. É uma coisa que me deve fazer refletir enquanto cristão, é uma coisa que te deve fazer refletir enquanto cristão, sobre esta realidade. Portanto, o primeiro aspecto é a força do testemunho. E o testemunho, caríssimos irmãos e irmãs, conduz aqueles que têm a graça de poder observar a testemunha, de abraçarem também o mesmo caminho. Então, o nosso testemunho será responsável pela conversão do mundo em que vivemos. Alguns têm centrado muito o olhar sobre o fim da história, o fim do mundo. Estamos neste tempo escatológico do fim. E é verdade que estamos, sim, não nego isto, mas ninguém sabe o dia e nem a hora. Portanto, hoje mais do que nunca é urgente testemunharmos o Senhor para que mais almas sejam salvas, mas para que nós consigamos salvar os homens, e salvar as almas para Deus. Esta é a nossa missão. Esta é a minha missão enquanto cristão, essa é a sua missão enquanto filho e filha de Deus e, portanto, nós precisamos tomar isso a sério. Devemos sair pelas praças e encruzilhadas e aldeias e vilas e falar de Jesus, bem dizer o Senhor é dizer o bem que Deus realiza em nós. Portanto, evangelizar é dizer aquilo que o Senhor fez em nós, aquilo que o Senhor realizou em nossas vidas, sem medo, com coragem, com audácia. E é este o caminho que o Senhor pretende que nós sigamos, caríssimos irmãos. Mas a última palavra, quem é Jesus? Porque a pergunta, quem é este de quem eu gosto de dizer semelhantes coisas? E procurava vê-lo. O desejo de Herodes de ver Jesus podia não ser autêntico, mas ao mesmo tempo seria autêntico porque Herodes encantava, ou seja, ficava encantado, maravilhava-se, encantava-se ao ouvir João Batista. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, isso ainda não é o passo, ou seja, isso ainda não é fé. Isso é o despertar da palavra e do poder de Deus em nós. A fé é muito mais do que isso, é abraçar esta palavra, não é apenas deixar-se maravilhar. Porque Herodes era um grande admirador de João Batista e, pelos vistos, também estava admirado com aquilo que ouvia de Jesus. Mas Herodes não foi capaz de dar o passo para a fé. Ou seja, Deus falou forte ao coração de Herodes. Jesus, ou seja, Deus na pessoa de Jesus Cristo, interpelou o coração de Herodes. Mas Herodes não se deixou interpelar, ou seja, não se deixou transformar. Deixou-se interpelar, mas não deixou-se transformar. Não se deixou transformar pela palavra de vida, esta palavra que leva à salvação. Então, meu irmão e minha irmã, que não fiquemos apenas pela admiração e por esta procura que é superficial. Procuremos entrar em profundidade. E entrando em profundidade, alcançaremos a graça e a salvação para as nossas vidas. Amém. Tenho aqui hoje o galo de Barcelos. Para quem não é português ou não vive em Portugal ou não conhece minimamente a tradição portuguesa, ou até pode ser português e não conhecer a história do galo de Barcelos. Este me foi oferecido pela Comissão de Festas da Paróquia de Santa Maria de Moura, na festa deste ano, 2024, a festa do Senhor da Agonia. E o Jorge perguntou-me ontem,
na reunião. Padre Miguel, o que é que aconteceu com o galo? Eu disse, não, tenho o galo comigo. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós, por intercessão da Nossa Senhora, Senhora da Expectação, Senhora de Amor, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor e a nossa força. Amém.